Olá, aqueles que estiverem chegando, eu vou pedir para que confirmem se está tudo ok com o som, com a imagem, com a transmissão. Tudo ok? Quem puder nos dar um retorno, puder nos dizer se está tudo ok com o som, com a imagem, com a transmissão. Ok. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça sempre presente conosco. Iniciamos neste momento a palestra doutrinária do Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo. E vamos começar os trabalhos agradecendo por esta oportunidade de estarmos juntos, conversando em torno do Evangelho de Jesus. Então vamos começar com a nossa oração. Querido benfeitor amigo, agradecemos a tua doutrina de luz, farol em nossas vidas, que nos traz o Cristo como roteiro, nos apresentando os passos firmes que devemos desempenhar, que devemos caminhar. São os seus passos, Mestre, sem qualquer tipo de alegoria, tão claramente aos nossos corações, à nossa mente, nos convidando a sermos melhores, decididos no bem, fiéis à tua mensagem, conscientes do dever que precisamos desempenhar. Agradecemos, Senhor, por este momento, de em que pesem as dificuldades atravessadas no contexto planetário da atualidade. A oportunidade de estarmos juntos, fraternalmente em torno do Teu Evangelho, é um oásis em nossas vidas, um refrigério que nos permite repletar a alma de bálsamos, de esperança, de ânimo, de renovação, de bem-estar. Fica conosco, querido amigo, sempre. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no capítulo 9, chamado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, uma mensagem, a primeira mensagem de instruções dos Espíritos, que vai ser objeto do nosso estudo da noite. Neste capítulo 9, que particularmente é o meu capítulo preferido, porque nós encontramos a mensagem A Paciência, que é uma mensagem de leitura diária, de estudo constante nosso, que nos traz muitas reflexões. Nesse capítulo 9, ele nos traz algumas reflexões sobre a injúria e a violência, sobre a afabilidade e a doçura, sobre a paciência, sobre a cólera, e nos vai esclarecendo, à luz da doutrina espírita, os propósitos, os pensamentos, a doutrina e o Evangelho trazido por Jesus, fazendo com que nos aclare a mente diante do dever e da nossa responsabilidade. Este capítulo 9, que se chama Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele reúne duas bem-aventuranças. As bem-aventuranças que inauguram o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que no Evangelho de Mateus nós encontramos do capítulo 5º ao capítulo 7º, o sermão. E logo no capítulo 5º, iniciando, nós encontramos as bem-aventuranças. E ali, inaugurando este sermão, Jesus fala para aquela pequena multidão, testemunha dos seus ditos e dos seus feitos,
ele fala um pouco daqueles que são verdadeiramente venturosos, daqueles que são felizes, daqueles que merecem alcançar a justiça, a misericórdia, herdar a terra, serem considerados filhos de Deus. Enfim, são nesses passos trazidos pelo Mestre que nós encontramos uma plataforma, uma proposta de vivência, onde Ele esteja a nos convidar, a nos apresentar, onde se finca toda a proposta que Ele nos traz para a construção do reino dos céus. Então lá encontramos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os brandos, os mansos, nós vimos como aqueles que, diante de uma serenidade, de um cultivo de tranquilidade e harmonia, conseguem trazer à vida de relação aspectos saudáveis para a convivência, aspectos de maior compreensão, de maior vinculação entre as pessoas, observando seus aspectos de contribuição de um para com o outro, de benefício, de auxílio de um para com o outro, trazendo ensinamentos onde demonstra que de nada adianta, que de nada serve e contribui qualquer tipo de disputa ou qualquer tipo de violência. E estes possuirão a terra porque serão aqueles que na vida prática já trazem a conciliação, de conciliarem as animosidades, de conciliarem os objetivos, os pensamentos diferentes, possuirão a terra. Terão como forma esta convivência harmônica diante de todos, sendo eles os possuidores, os responsáveis por toda esta pacificação, por toda esta mansuetude. E esta característica de herdar, herda não somente um aspecto coletivo, de uma harmonia coletiva, mas principalmente o seu mundo interior, principalmente a sua condição interior. E aqueles que são os bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque são aqueles que compreendem a mensagem, a proposta que vem da divindade, a proposta da construção do reino dos céus. São chamados filhos de Deus porque, entendendo este mecanismo, promovem nas relações nas quais eles estão inseridos o fazer paz, realizar paz, serem atores da construção da paz, de conjugar o verbo pazear, porque vivem na sua constituição pessoal como objetivo central, como objetivo máximo, a possibilidade da paz, de vivenciar a paz. E então, encontramos neste Instruções dos Espíritos o título A Afabilidade e a Doçura. E aqui vemos, o espírito autor dessa mensagem é Lázaro. E ele nos traz o conteúdo logo no primeiro parágrafo, pontuando mais profundamente o que ele gostaria de apresentar e já anuncia desde a sua primeira expressão. Ele diz assim: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. A benevolência, bondade para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, ou seja, esta benevolência se origina deste amor ao próximo, desta busca pelo outro. Produz a afabilidade e a doçura. E o que vem a ser a afabilidade e a doçura? Primeiro a gente já começa olhando uma palavra que a gente conhece, que é a benevolência. Quando nós encontramos a benevolência, nós nos lembramos lá do Livro dos Espíritos,
onde encontramos a pergunta na terceira parte: qual é o conceito de caridade? Como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, de logo, a primeira palavra, benevolência. E vem um complemento dessa expressão: benevolência para com todos, sem exceção. A bondade no coração, o amor ao próximo, a vontade de fazer o bem, a busca pelo outro, para todos, sem exceção. Benevolência para todos, para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Enfeixam estas três acepções o conceito de caridade. Então, quando vem esta lembrança à nossa mente e nós trazemos ao texto a benevolência para com os seus semelhantes, a caridade para com os seus semelhantes. E olha que interessante, fruto do amor ao próximo, claro, porque caridade e amor são expressões da mesma equação. Amor, o sentimento, a caridade, a prática, a execução, a realização. Então, benevolência, caridade para com os semelhantes, ser fruto do amor ao próximo, é a natural relação entre a caridade e o amor, que produz a afabilidade e a doçura. Se nós procurarmos o conceito de afabilidade, é aquele que é agradável, é aquele que é atencioso, é aquele que possui uma certa educação a atender a outras pessoas no contexto da relação, que proporciona às diversas formas de convivência uma forma afável de se relacionar. Doçura está atrelada a uma condição agradável, a uma condição de tanta delicadeza no trato que afaga, que agrada àquele que é receptor desta doçura, desta afabilidade. Então, a afabilidade e a doçura, elas estão muito vinculadas, porque elas estão atreladas a esse tipo de percepção, a esse tipo de convivência. Então, o benfeitor diz que eles são as formas de manifestar-se, que a afabilidade e a doçura são formas de manifestar a benevolência. E aí, quando nós encontramos essa assertiva, ela por si só já nos traz o conceito profundo que ele vem a desenrolar. Benevolência, caridade, amor ao próximo, afabilidade, doçura, que são formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Eu vou interromper só um pouco porque eu estou vendo algumas mensagens que estão chegando e eu quero perceber se continua travando para todos, porque nós podemos encerrar e iniciar novamente de onde nós paramos. Eu estou vendo que alguém está observando, eu queria só confirmar se tá travando para todo mundo. Ou se são algumas pessoas que estão sentindo isso, porque a gente está vendo algumas mensagens vindo e a gente queria saber para poder ver se de alguma forma contribui. Podemos prosseguir então? Só queria que alguém pudesse responder a mensagem, para nos dizer se está travando, porque nós estamos recebendo algumas mensagens nesse sentido e a gente fica sem saber se é aqui ou se é para cada uma das pessoas. Então a gente vai seguir. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. E olha o chamado. É importante que não se atente, que não se observe unicamente as aparências. A educação
e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? Olha que interessante. A educação e a frequentação. O benfeitor fala de aparências, de educação, de dissimulação, de máscara, de verniz. Condições que nós colocamos para algo que seja apenas fisicamente, apenas superficialmente. Como se fosse uma imagem, como se fosse algo que é muito bem trabalhado para que seja afável e doce. Então o benfeitor destaca que existem pessoas, entretanto, que se comportam de maneira afável, mas que são meras aparências. Meus queridos irmãos, há alguns anos eu tive a oportunidade de conhecer alguém como o Espírito Lázaro descreve. Porque, às vezes, é muito comum nas relações nós nos utilizarmos dos protocolos que cada ambiente nos traz como proposta de convivência. Então, é muito natural que se a gente entre num templo religioso e que a gente esteja muito feliz, muito alegre, a gente não saia gritando, pulando, em que pese gritar e pular não seja nada pecaminoso, nada criminoso, nada negativo. Mas que para a forma de convivência daquele ambiente não se coaduna, não é compatível. Então, naquele local, a gente pode não apresentar aquela nossa característica e adotarmos comportamentos que para aquele ambiente nós somos convidados ou às vezes nos é exigido nos comportarmos. Da mesma forma como em ambientes onde existem outros tipos de regras, que não sejam esses religiosos, mas que sejam jurídicos, que sejam comportamentais, que sejam regras que nos impõem comportamentos. E dessa forma, nós vamos atendendo aos diversos ambientes e, de uma certa maneira, trazendo a cada ambiente a postura adequada para que ali nós nos comportemos. Isto é uma forma, mas isso não pode se confundir com máscaras que adotamos para vivenciarmos diversos ambientes. Ou seja, que nós sejamos uma pessoa porque estamos dentro do templo espírita, do templo religioso, da casa religiosa, e sermos outra pessoa porque estamos fora da casa religiosa. Sermos dentro de um ambiente porque somente ali nos exige, mas aquilo não é a nossa realidade e nós mudarmos o nosso comportamento. A advertência do Espírito Lázaro é nesse sentido, de nós criarmos uma personagem que é muito longe daquilo do que verdadeiramente somos. Então seria uma personagem extremamente afável, extremamente doce, quanto que as pessoas, de um modo geral, que convivem com aquela pessoa, sabem que não há doçura, que não há afabilidade, que não há nenhum tipo de brandura ou de pacificação. E nós tivemos a oportunidade de conhecer alguém que traz este último aspecto que aqui nós ressaltamos, que é o que o Espírito Benfeitor nos traz como advertência. De uma pessoa, meus irmãos, com uma fala muito tranquila, às vezes com um volume muito baixo de falar, sempre adotando palavras muito agradáveis de serem ditas, falando de forma comedida, mas que apresentava em suas atitudes malefícios àqueles que conviviam de forma mais próxima. Imaginemos que tivemos a oportunidade de conviver com esta pessoa há alguns anos no ambiente de trabalho, já faz algum tempo. E era desafiador, porque nós víamos estas duas situações. O momento em que a pessoa apresentava-se nessa afabilidade, nessa doçura, nessa condição agradável, e o que ela fazia se instrumentalizando disto para atingir negativamente as pessoas. E como esta pessoa possuía uma condição de superioridade no ambiente de trabalho, no ambiente profissional,
como de alguma forma o seu cargo era de destaque, ela criava muito embaraço, porque trazia muita dificuldade de convivência, porque partia dela esta incoerência, esta incompatibilidade. Então, tinha sempre uma palavra, um tom baixo de falar, com uma serenidade na fala, mas que todas as suas ações, todas as suas escolhas se pautavam num lado negativo. Agora imagina para nós descobrirmos isto, todos nós que convivimos com esta pessoa. O quanto tempo não demorou, quantas armadilhas nós não caímos, quantas situações difíceis nós não passamos, porque ela, muito educada, com o verniz, com a máscara, com as aparências, com a dissimulação, trazia esta atuação aparentemente pacífica, mas que era profundamente agressiva e violenta. E todas as pessoas que conviviam mais próximos, assim de forma mais próxima a ela, foi adoecendo, foi se afastando, porque começava a identificar, porque esta máscara, a dissimulação não dura por tanto tempo, e para alguém, de alguma forma, esta imagem acaba sendo percebida, tendo de ser mostrada, foi caindo esta afabilidade, esta doçura, reconhecendo que ela agia desta maneira, e foram dias muito difíceis. E me lembro particularmente de uma pessoa que trabalhava junto com a gente e que dizia assim: eu não sei mais o que fazer, porque eu estou a ponto de escolher o meu trabalho, a forma de trabalhar, de executar, de me relacionar, de desenvolver a minha profissão, ou não mais fazer isto. Por conta da dificuldade que esta pessoa nos traz, por conta da dificuldade que encontramos no exercício da profissão. E assim, meus irmãos, confessamos que foram muitas orações, muita compreensão, porque da mesma forma, quando a gente fala de aparência, de verniz, de dissimulação, nós no fundo estamos falando de mentira. E convivermos com isso de forma tão próxima, de forma tão perto, de forma tão constante, é trazer um adoecimento. Porque ficamos a pensar, até que a gente entenda o que está acontecendo, a gente pensa, mas será que a gente não tem que olhar as pessoas com bons olhos? Será que a gente não tem que buscar sempre o melhor das pessoas? Será que a gente não tem... Será que a intenção dela foi esta mesma? Até que a gente descubra e perceba. Então, foram momentos muito difíceis, mas que a oração, o Evangelho, nos auxiliou a passar por estes dias, a passar por estes momentos e entender que tudo passa, que se tratava de uma fase, de um momento, que trazia muito ensinamento, principalmente da forma como nós podemos lidar. De que forma a gente pode lidar? E foi Jesus que nos ensinou isso. Está lá no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós encontramos o sermão de Jesus aos 12 discípulos. E é naquele momento que ele fala sobre a missão dos 12. E ele tem um trechinho, lá no versículo 16, que é o trecho que a gente aprende mais a entender e a interpretar em situações como esta. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Jesus fala as duas coisas. Se ficamos somente prudentes como as serpentes, prudência, cautela, cuidado, atenção, deixamos de ter
a ingenuidade, a inocência das pombas, a pureza de coração, a necessidade de ser algo sincero, interno, algo mais puro em nós. Se somos somente ingênuos, inocentes, puros, deixamos de ser cautelosos, prudentes, atenciosos. E se somos ovelhas no meio de lobos, podemos cair nas armadilhas dos lobos. E pensamos, quem são os lobos? Na relação que nós citamos da colega de trabalho, a gente pode pensar, ela era o lobo. Ela trazia esse comportamento de agressividade. Nós, em muitos momentos, temos a oportunidade de encontrar lobos, mas de entender que Jesus falava também para nós como lobos. Para que nestas convivências nós não mostrássemos o lobo que existe em nós. Que não mostrássemos a dificuldade, o empeço que existe em nós. E sermos prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas também para com o nosso comportamento. Para que nós não fôssemos tão ingênuos diante daquilo que nós temos em nós, que não é fruto do nosso conhecimento. E que também não fôssemos somente prudentes, mas conseguíssemos olhar para dentro de nós na tentativa de entender o que existe como ingenuidade, como pureza, como intenção positiva em nós. Mas esta advertência de ensinamento, ela é crucial. Seja para observarmos os lobos que existem dentro de nós e que podem ser interpretados como nosso ego, ou nós ovelhas que somos lançados no meio desses lobos, ovelha selfie, essência, profundidade, nossa bagagem construtiva, positiva, divina. Podemos olhar desta forma, mas podemos estar também no celeiro desta convivência. Destas pessoas que não somos nós, é o outro, e como é que a gente lida com isso? Então Jesus advertiu. É necessário a prudência como as serpentes e a inocência como as pombas. De mantermos diante dessas situações a serenidade. A pomba simboliza a paz. O capítulo nos traz brandura e pacificação. Paz. Cultivar a paz. Ter dentro do coração essa natural realização em busca da paz. E nestas convivências difíceis, buscar entender o outro. Entender por que o outro é tão amargo, tão difícil. Por que traz tantas cargas de dificuldade, de comprometimento? Por que quer atrapalhar tanto? Por que quer fazer o mal? O mal é uma opção? O mal é uma ignorância? Ou o mal é a crueldade? E quando começamos a perceber isso, a analisar, entramos na seara da prudência, da cautela. Não é porque queremos a paz que nos lançamos simplesmente e confiamos sem percepção dos fatos. E nos tornamos simples, ingênuos, como se fôssemos Alices no País das Maravilhas. Por isso, a dica, a instrução, a advertência do mestre da prudência das serpentes. As serpentes não são más. São preparadas, atentas, como os animais, instintivamente, para que possam apresentar o que elas possuem como defesa em relação à agressão que lhes pode advir. E coadunando estas duas expressões, tanto de prudência quanto de inocência e ingenuidade, nós vamos
conseguindo desenrolar estes passos para termos neste celeiro das relações a oportunidade do crescimento. E aí encontramos o benfeitor seguindo na reflexão. O mundo está cheio dessas criaturas. Eu tenho certeza que enquanto eu estava aqui falando desta pessoa que nós trouxemos aqui para figurar o exemplo, meus irmãos aí que me acompanham também devem ter pensado em algumas pessoas. Deve ter vindo à mente algumas destas pessoas. O mundo está cheio dessas criaturas, que tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Que são brandas desde que nada as agaste. Já ouviram aquilo? É tão pacífico, é tão calmo, mas vai lá e pisa no pé, que vai ver a fera que surge. Contraria. É pacífico, é afável, é tranquilo, mas contraria para ver. Dá uma opinião diferente, discute, sustenta um assunto. E aí descobre, vem à tona, isto que aqui é chamado de veneno, mas que é o nosso interior, que é o íntimo, e é o íntimo de cada um. Desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás, demonstrando esta traição, este disfarce, essa alegoria. O benfeitor vem trazer mais a miúde para o ambiente doméstico reflexões desse jaez, dizendo que às vezes muitos vivem dentro do lar verdadeiras tiranias, verdadeiros comportamentos de autoritarismos, de grosserias, de embates, de violências, de cólera, de agressões. Que no mundo, na sociedade, extra, lar, fora da casa, são estas pessoas com um sorriso nos lábios e uma fala doce e afável. Mas que dentro de casa são verdadeiros revolucionários, no sentido negativo desta expressão, no sentido de embate, no sentido de agressividade. E que trazem os seus componentes um temor, chegando o benfeitor a dizer, envaidecem-se ao dizerem, aqui mando e sou obedecido. E esquece de acrescentar, e sou detestado, porque é temido e não amado. As pessoas têm receio e não respeito, porque se respeita uma autoridade, não uma autoridade que necessita ser imposta, mas uma autoridade que é conquistada. Dentro do lar, estejamos na condição de pais, de filhos, todos nós possuímos autoridades, todos nós, que são as autoridades do nosso caráter, da nossa moralidade. A depender da forma como exalamos a nossa moralidade, o nosso caráter, a decisão, as nossas atitudes, conquistamos o respeito dos demais. E isto nós podemos estar na condição de filho, de pai, na condição de quem quer que seja. O meu pai, por exemplo, dentro do seu lar inicial, da sua família inicial, dos meus avós, dos meus tios, meu pai, apesar de estar ali na figuração de filho, tinha por todos ali, recebia de todos ali e recebe até hoje respeito. Porque não era uma autoridade imposta na sua condição de filho, ele respeitava os seus pais e respeitava os seus irmãos. E da sua forma disciplinada, correta, uma forma sempre responsável de viver, de sempre lidar com muita seriedade, muito comprometimento diante das situações, ele angariou respeito. E é muito bonito ver isto, porque quando vemos os irmãos que estão no mesmo patamar, os irmãos estão na mesma situação, são irmãos. Não existe uma hierarquia, né? São irmãos.
E nós vemos os irmãos respeitarem ele, por este respeito conquistado, por esta forma dele lidar dentro do ambiente familiar e de trazer para aqueles ali a sua autoridade moral. E assim ele levou para o lar, onde todos nós aprendemos a respeitá-lo, tanto ele quanto a minha mãe, não por serem autoritários, mas por terem autoridade deles, mas também respeitando as nossas autoridades como filhos diante deles. Mas porque nós também, diante dos nossos comportamentos, trazemos isto à vida de relação. Então, todos nós podemos e temos este comportamento de autoridade moral, que deve ser uma conquista pelos nossos feitos, por aquilo que a gente pensa, por ser positivo, por criar ambientes salutares de coragem, de ânimo, de construção, mas não porque estamos nesta ou naquela condição, não porque estamos desempenhando este ou aquele papel, de trazer um temor, de trazer um grande agastamento às pessoas que convivem conosco. Nós trabalhamos com a evangelização, tanto infantil quanto a juvenil. E certa vez, conversando com os nossos evangelizandos na condição de jovens, na condição dos adolescentes, perguntávamos a eles por que eles acham que existiam ou existem, alguns jovens que apresentam dificuldade, resistência para irem à evangelização, para irem à atividade da evangelização, para estarem dentro da casa espírita, para realizar os trabalhos, para participar daquela convivência tão saudável que todos nós estamos morrendo de saudade. E aí os temas são diversos, Quando o assunto é evasão, as causas são diversas. Então, tem os atrativos externos, tem os atrativos do cinema, da praia, das festas, tem os atrativos da vida. Só que um deles, e falou e os outros acabaram concordando, alguns que viviam essa experiência, ele disse assim: olha, tia, eu demorei muito para perceber que o centro era um ambiente saudável, onde realmente se ensinava ou se cultivava as coisas de Jesus, ou as coisas do bem, as coisas da bondade. E eu perguntei, mas por que você achou isso? E eu já conhecendo um pouco da história. E ele disse assim, porque quando eu era criança, eu vinha ao centro, à evangelização, porque eu vinha com os meus pais. Tanto que no início da adolescência ele saiu mesmo, ele só voltou depois. Ele disse, eu vinha com os meus pais. Então, a gente chegava, via aquele ambiente. Meus pais, no centro, são tão calmos, são pacientes, são compreensivos, não levantam a voz, não brigam com a gente. Era aquela paz, aquela ambiência toda perfeita. Mas quando chegava em casa, não tinha compreensão, não tinha paciência, não tinha calma, não tinha nada. Então o que a gente entendia? Que ali não fazia bem. Porque se fizesse bem, eles trariam aquele comportamento de lá de dentro, do centro da casa religiosa, cá para dentro de casa. Eles levariam, porque se é algo bom para ser vivido, para ser cultivado, eles levariam para todos os ambientes. E eles só eram assim lá dentro. Então eu comecei a achar que aquilo não era verdadeiro, que aquilo que eu via não era real. Até que eu fui percebendo que nem todas as pessoas eram assim, como os meus pais. E eu comecei a vir por mim mesmo para frequentar a evangelização, já na fase da juventude, ele já ia sozinho. Os pais, as atividades não coincidiam, não eram no mesmo horário. E aí eu comecei a levar para eles, e no início eu fazia com muita agressividade, com muita violência, e ele disse, eu estava repetindo o que eles fizeram comigo. Eu levava com muita agressividade. Depois eu fui percebendo que com uma certa tranquilidade, compreensão de que talvez eles tenham visto o evangelho de uma outra forma, que eles tenham compreendido de uma outra maneira, que eles tenham entendido a doutrina apenas como aspecto social, e que eu, como percebi que é algo mais profundo e que está longe de ser um aspecto de educação, de verniz, de máscara,
mas que algo a ser vivido, eu fui levando aos poucos para eles. Então, olha que interessante, olha que depoimento salutar. E alguns outros que estavam no ambiente da atividade acabaram concordando, porque era inevitável não concordar com aquilo que ele estava trazendo como depoimento, que era fato da sua vida. E naquele momento, para não perder a oportunidade, nós dissemos assim: tudo bem, nós aceitamos que eles tivessem essa dicotomia, mas em nenhum momento você imaginou que eles estavam tentando? Que eles estavam vivendo no ambiente do centro não é porque eles estavam fingindo, é porque ali oportunizava eles serem o melhor deles. Vocês pensaram nisso? Ali no centro, que no momento a gente estava falando aqui no centro, né? Aqui na casa, eles podem exercitar isto porque estamos todos nós pensando nisso. Será que você não olhou por este prisma? E aí juntos nós fomos desenvolvendo isto para tirar esta percepção de julgamento, de crítica e transformá-la em contribuição. O que nós podemos contribuir para aqueles que nós estamos a identificar algum tipo de falha, algum tipo de comprometimento, algum tipo de empecilho. Então, quando o benfeitor nos traz esta lição da casa, este cuidado de dentro de casa, é porque é necessário que a gente, se existem esses protocolos nos diferentes ambientes, que eles sejam exercícios de hábito. Se são ambientes positivos, que nós exercitemos nestes ambientes positivos, salutares, mas não percamos isso dentro de casa. Não é porque nós estamos dentro de casa e estamos cada vez mais nestes momentos de pandemia, estamos vivendo tão intensamente, tão profundamente com os nossos familiares. Não é porque são os nossos familiares que já conhecem as nossas faltas, que já sabem quem nós somos, que já convivem conosco há tanto tempo. Não é por isso que eles só devem receber de nós isto. E o nosso desafio da atualidade é este momento de pandemia, de retorno para dentro de casa, de retorno para a família. Falarmos ainda mais, não somente na correria dos tempos idos, de alguns meses antes dessa pandemia, onde tudo estava naquela correria, naquela velocidade, e que não tínhamos tempo às vezes de falar, demonstrávamos muito rapidamente, mas tudo nesta desaceleração nos convida a sermos mais atenciosos, mais carinhosos, falarmos mais, dizermos eu te amo, eu gosto de você, eu gosto da nossa convivência. E quando eu digo isso é independente, seja daquele com quem tem um relacionamento afetivo, seja com os pais, os filhos, quem quer que seja, que convive conosco. O quanto é importante nós sermos afáveis e doces para com estes que conhecem a nossa face difícil, que conhecem as nossas mais recônditas violências, que conhecem a nossa cólera, que conhecem as nossas adversidades. Eles merecem o prêmio de conviverem conosco, de nós em muitos momentos trazermos dificuldades e eles terem paciência, e eles terem compreensão, e eles olharem de uma outra forma. Eles merecem um prêmio. E este prêmio é o amor que nós temos de dar. São estas palavras agradáveis, um carinho, um olhar. O olhar, quanto o olhar diz? Quanto diz? Eu hoje estava parada aqui trabalhando, parada assim, fisicamente, né? Eu estava trabalhando, a mente funcionando, e de repente a minha filha de 4 anos, né, a caçulinha, ela ficou parada assim, ela estava parada me olhando. E eu olhei para ela ficou olhando para mim, e eu olhei para ela. E eu olhei assim, ela ficou olhando. Aí eu falei, que foi, mãe? Ela disse, nada. Aí eu falei, por que você está me olhando? O que foi? Ela disse, porque eu te amo. Ela nem precisava dizer. O olhar dela, de tanta ternura, de tanto carinho, de tanto afago, já dizia isso.
Porque ela estava paradinha, e ela não é parada, ela não é quieta. Ela é uma traquina, daquelas mesmas da nova geração, bem danadinhas, da geração nova, bem danadinhas. Então ela não é de ficar quietinha. E ela estava quietinha, olhando e dizendo: eu te amo, é porque eu te amo, mãe. E óbvio que a mamãe aqui se derreteu, ficou toda emocionada. Mas são essas coisas, estes momentos, que engrandece cada vez mais este celeiro que é a família, esta oportunidade, esta ferramenta de reconstrução, de reequilíbrio, de avanço. Esta oportunidade que Deus nos concedeu de reescrevermos ou de escrevermos uma nova história. E o benfeitor segue: não basta que dos lábios manem leite e mel. Olha como ele insiste. Não basta que seja externo, não basta. Se o coração, olha como ele vai aprofundando. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. E aí a gente lembra dos escribas, dos fariseus, lá da época de Jesus, que traziam tanto comportamento que Jesus transformava em ensinamento, não era? De que eles se dedicavam tanto a interpretar as leis para que fossem cumpridas, para que outros fizessem. E eles estavam ali a fiscalizar, não é? Eles ficavam a observar qual era o comportamento que iria ser adotado, se a lei ia ser cumprida. Fiscalizaram Jesus, se Jesus ia cair em alguma contradição, porque ele disse que não veio para destruir a lei, mas dar cumprimento. Então, eles estavam ali para pegar algum momento de Jesus. A lei de Moisés diz isso e tu o que dizes, com a mulher adúltera. No momento da moeda, dos impostos, aí eles falam dos impostos e apresentam o questionamento a Jesus. O que ele pensa sobre isso? E Jesus ensina tanto em uma e outra situação aspectos conscienciais e valorosos, transformando estes comportamentos que eram hipócritas. O que é hipocrisia? Guardar dentro do coração algo e externar algo completamente diferente. E não nos iludamos. Quando o benfeitor diz que não basta que dos lábios manem leite e mel, das aparências, das máscaras, do verniz, da dissimulação, da educação e tudo mais, é porque, por mais que haja disfarce, não há como um coração encharcado de coisas tão impróprias e ruins se sustente durante tanto tempo. Não há como. Porque as palavras, elas podem ser doces e afáveis, mas elas só alcançam o coração quando elas estão revestidas de vivência, quando elas estão revestidas de verdade. Só assim. Olha como a gente assiste Divaldo Pereira Franco, o maior orador da atualidade no mundo. A gente olha e diz assim, meu Deus do céu, 93 anos. Lindo, a sua expressão linda, a sua voz, a sua fala, o vigor. Tudo que ele fala. Nós paramos e ficamos encantados, refletindo, raciocinando, tentando entender aquilo para nós. Tem um magnetismo em comum. Por que isto? Porque as suas palavras são revestidas de verdade. As suas palavras são todas lastreadas em algo profundo, algo que foi trabalhado, algo que foi vivenciado. Não são palavras vazias, porque palavras vazias o vento leva e se perde na grande imensidão. Então é necessário que o coração, e aqui é um símbolo, óbvio, o coração é a emoção, é o sentimento, ou seja, que o nosso sentimento seja sincero. Que aquilo que a gente está expressando, se nós não conseguimos, por personalidade, sermos afáveis e doces, não conseguimos trazer, nem mesmo por educação, porque a educação é um exercício. É um exercício. Nós sermos educados, utilizarmos as melhores palavras, é um exercício. Então, se na nossa personalidade a gente tem dificuldade de ser assim, mais brando, mais afável, mais agradável, nos exercitemos para isto. Nos autoeduquemos para isto. Observemos pessoas que nós admiramos, que conseguem ser assim, e percebamos que estas pessoas possuem palavras positivas diante de situações que são negativas, que estas pessoas apresentam otimismo,
diante de situações que são talvez trabalhosas, dificultosas, e que vão conseguindo levar a vida pessoal e no entorno com uma certa tranquilidade. E assim nós vamos exercitando e nos educando para que aos poucos o nosso coração vá sendo purificado. Vão se apartando as amarguras, as injúrias, as violências, a agressividade, o bateu, levou, o ouviu, vai ter que ouvir também. A gente vai se desfazendo destas coisas e permitindo o silêncio no momento certo, a palavra acertada em outro momento, a verdade com certo cuidado, sempre observando o início que o nosso benfeitor nos trouxe. Afabilidade e doçura saem, vêm, são frutos da benevolência. E benevolência é caridade. O cuidado de sermos caridosos, mesmo diante das situações tão difíceis. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. É o que aqui falamos naquele momento. É aquele que tanto dentro de casa quanto fora tem o mesmo pensamento, comporta-se da mesma forma. Eu tenho um amigo que é muito assim, muito transparente. Ele faz 70 anos esse ano e fica brincando assim, não, quando a gente vai aumentando na idade, a gente pode dizer o que a gente quer, que as pessoas não vão interpretar a gente de forma ruim. E eu brinco com ele dizendo, mas você sempre foi tão transparente, você sempre trouxe, tanto na convivência mais íntima, na convivência mais próxima, conosco, os amigos mais próximos, como no ambiente mais amplo, você traz sempre a sua transparência. É uma transparência de bondade. Ele é um homem muito caridoso. É a transparência dessa caridade. E ele exala. Ele vive em todos os ambientes da mesma forma. Então, é exatamente aqui o que nos traz o benfeitor. E fecha Lázaro dizendo, esse que vive na sociedade ou mesmo que vive na intimidade, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. E eu fico pensando sempre nessa expressão quando um espírito traz, ou quando a gente ouvia isso dos nossos pais, né? Olha, Deus está vendo, eu posso não estar vendo, mas Deus está vendo, Deus sabe de tudo. E essa advertência final aqui, ela é muito interessante porque Deus, Pai, Ele tem o conhecimento de tudo. E nós não conseguimos enganá-lo. Então, por mais que a gente se comporte nas aparências, nessa enganação, nesse engodo, a gente pode enganar os homens, mas a gente não engana a Deus. Só que este enganar a Deus, que o Espírito Lázaro também nos convida, não é simplesmente Deus, não é somente Deus, Deus que está externo como Pai Criador, mas é Deus que está em nós. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, na consciência está Deus em nós. E é deste Deus que ele também fala. Não só deste Deus paternal, mas deste Deus consciência. Então, a gente pode enganar aos homens, mas a nós, enquanto consciência divina, sabedores da lei divina, do que é certo e do que é errado, do discernimento até onde a nossa consciência já avançou e de que nós percebemos o desconforto quando nos comportamos de maneira indevida, este Deus a gente também não consegue enganar, que é uma realidade íntima, que é uma realidade pessoal. E é esta realidade, quando saímos desta constituição, quando caímos em si, quando caímos em nós, quando percebemos aquilo que fizemos de equivocado, é esta mesma consciência que vem nos dizer o dever de reconstruirmos a nossa história. É esta mesma consciência que vai dizer, olha, enganou os outros, mas dentro sabe que está errado. Por isto que nos traz também o céu e o inferno, que não há um julgamento, não há um comportamento de um tribunal, onde um Deus vai nos trazer as suas marcas de punições aos nossos comportamentos. A nossa consciência labora neste sentido, porque quando constata
o equívoco. Quando percebe, é esta própria consciência que vai caminhando para a correção. E como nos ensinam os espíritos, muitas vezes, lá na erraticidade, as consciências que estão com a responsabilidade por comportamentos que não foram positivos, querem até construir para si situações provacionais que não teriam condições de suportar. Tamanho arrependimento, tamanha a percepção da necessidade de um trabalho, de uma construção pessoal, de uma autoconstrução, de um autoequilíbrio e de uma autoconsciência em relação a tudo que foi vivenciado. Então, este Deus a gente também não consegue enganar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz Jesus e nos coloca Jesus lindamente. Retira Jesus de qualquer cruz, de qualquer coroa de espinhos. Nos coloca Jesus como amigo, como irmão, fiel de todas as horas, presente conosco em todos os momentos. Esta doutrina dos Espíritos, este Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi trazido sob a codificação, sob os cuidados de Allan Kardec e um labor do Espírito da Verdade, de toda a Pleiade, porque ele é um processo de autoconhecimento nosso. Então, por mais que nós leiamos que a afabilidade é doçura, o outro, verniz do outro, máscara do outro, dissimulação do outro, condição social do outro, mel agradável, condição doce do outro, coração impuro e palavras afáveis, o Evangelho nos convida a pensarmos sobre o nosso comportamento sempre. O Evangelho dialoga conosco, é um processo de autoconhecimento. Por isso que quando a gente abre uma mensagem assim, sem termos programado o estudo, por acaso, entre aspas, quando a gente abre, a gente diz, meu Deus do céu, essa mensagem é para mim. Os Espíritos nos ajudaram, aquela mensagem caiu, nós pegamos e ela é para mim, ela é para a gente, porque ela fala especificamente para nós. Esse livro, ele é mágico, porque ele possui mensagens que estão aqui grafadas, mas que cada um de nós recebe para cada um de nós. São mensagens grafadas para cada um de nós, nas nossas individualidades, porque ele tem o grande dever de conversar conosco, de nos promover a transformação. Então, essa transformação da afabilidade, da doçura, da brandura e da pacificação é um dever nosso, de educação, de cuidado, de termos a observação do autoconhecimento. Por que eu fui tão doce com aquela pessoa? Por que eu fui tão agradável com aquela outra? Por que eu tive tanta paciência com aquela outra? E assim entendendo, e por que com outra eu não tive? E assim entendendo os mecanismos que nos envolvem. Vamos agradecer a Jesus por este momento. Senhor, a Tua presença, a bondade, paz nos envolve neste amor tão especial. Agradecemos a mensagem que vem do Espírito Lázaro, que vem dos benfeitores, que vem do vosso Evangelho, que vem da doutrina dos Espíritos. Fica conosco, Senhor, intensificando em nós os nossos propósitos de educação, de transformação, de bem-estar, de soerguimento, de trabalho. Que as oportunidades sejam por nós percebidas e que os bons espíritos, a partir da sua permissão, possam nos auxiliar nesta trajetória de crescimento, de burilamento, de conquista sobre nós mesmos. Fica conosco sempre. Agradecemos imensamente ao CETRASC por este momento, por esta oportunidade de estudo. Agradecemos aos nossos irmãos que aqui estivemos juntos, reunidos, em que pese a distância física, mas com os corações no mesmo compasso. Agradecemos pela companhia, pela oportunidade que nos concederam de estar mais perto de vocês nos seus lares e vocês aqui comigo no nosso lar. Até uma próxima oportunidade, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, imensamente saudosa
Um beijo e até a próxima oportunidade.